impressionante. Mas aí você era um garoto, eu vou te falar uma coisa, que eu sei que você já tem bronca disso, mas eu vou te falar. No filme da Hebe, mostra um Marcelo mais sozinho. Conta isso. Um Marcelo mais sozinho, assim, quieto, meio... time quieto, assim, né? Isolado. E as pessoas que me conhecem falam, mas nossa, Marcelo, você não tem nada a ver com aquilo, não sei o quê. Eu não sei o que aconteceu com aquele filme. Primeiro, assim, a Hebe não tem nada a ver com a minha mãe. Aquela Hebe, um andar meio arrogante, um pouco até vulgar, no excesso de bebidas. Minha mãe tinha pavor de escândalo. Pavor de vexame, sabe? Ela jamais daria um vexame em algum lugar. Nunca, 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 nunca. E o Marcelo realmente era um Marcelo ali tolhido, quieto. No canto de casa, no quarto. E assim, o filme mostra uma relação quase de ódio entre mim e o Lélio. Total. Coisa que nunca houve. Nunca, Mas você se dava bem com o Lélio mesmo? Claro. No começo, o Lélio, quando foi morar em casa, nós dávamos super bem. Sempre gostei muito de futebol. Naquela época tinha loteria esportiva, acho que ainda existe, mas não tinha as outras, né? Então, ele jogava, né? E eu ficava acompanhando os jogos dele. Lélio, um dia ele ganhou, foi pulando. Lélio, você ganhou, sabe? E assim, tinha uma relação, a gente almoçava sempre fora, tudo. Com os filhos dele eu tinha uma relação ótima, o Lelinho e a Leila, sabe? Quando eu fiz 18 anos, quem me deu um carro foi o Lélio, não foi meu pai, foi o Lélio. Gente! Sabe? Aí o que eu contei no filme, que teve uma época, ele viveu com a minha mãe 27 anos, teve uma época que, assim, o Lélio era muito ciumento. Sim. E ele gostava muito de beber uísque. Sim. Né? E teve uma época que eles saíam e ele excedia na bebida e despertava aqueles ciúmes doentio de onde não existia. E aí foi uma época de muitas brigas, né? Eu acordava com eles brigando, gritaria. E é claro que eu tinha 17 anos, Cacá. Nenhum filho quer ver alguém gritando com a sua mãe. Claro, né? claro. E aquilo, naquele momento, eu me afastei um pouco do Lélio, entendeu? Porque foi uma sequência muito longa desses acontecimentos que acabaram por minha mãe sair de casa. Aí ela largou o Lélio, ficou 6 meses separada, depois voltaram, eu voltei junto. Você saiu junto com a sua mãe. Saí, E aí que você não falava um pouco com o Lélio. Não é que não falava, falava, porque a gente convivia, né, tal. Mas aquilo me afastou um pouco dele, mas nunca uma relação de ódio, de não sei o quê, jamais, jamais. E aí depois, quando ela saiu de casa, eu fiz 18 anos, no Alto de Pinheiros, ela não estava com o Lélio, mas ele foi no aniversário, ele me deu um carro, não sei o quê. E aí passaram... E ele te deu o carro e ela nem tava com ele? Nem tava com ele. Olha isso, gente. E a gente tinha, eu achei um dia, foi tão bacana, as cartas que ele escreveu para minha mãe, quando eles se separaram, porque ele ficou enlouquecido, ele era apaixonado por ela. Ele era apaixonado. Olha. E numa das cartas ele fala, o Marcelo eu vi crescer, ele é como um filho pra mim, sabe, assim? Olha! Então, e eu fiquei... Isso você achou faz um tempo já? Depois que o Cláudio partiu, meu primo. Que na verdade, o Cláudio é primo do Marcelo, e na verdade ele partiu na época da Covid, né? Cláudio Pessutti e tudo, que cuidava, era secretário. Ele era um empresário, né? Da Hebe. Empresário dela. Ele cuidava de tudo, ele levava ela no SBT, trazia de volta, né? E aí, você estava mexendo nas coisas do Cláudio e pegou essas cartas. A Helena, a mulher do Cláudio, me entregou todo o acervo, todas as coisas, e dentre essas coisas estava um calhamaço assim, de cartas lindas de amor. Hoje ninguém mais escreve carta de amor, né? É isso mesmo, puxa, tem que eternizar isso, tem que eternizar, eu até brinco, Marcelo. Porque ela levou um tempo para voltar. Falei, nossa, se eu recebesse essas cartas, na segunda eu já tava lá de volta. Já não dá meia carta, você fala, na segunda linha da Cacatoís. Já vamos, porque isso é raro, isso não existe raro. E eram lindas as cartas. Ela até que resistiu bastante, viu? Ela fez ele sofrer um pouco. Tá certo. E
aí, quando... Pisciana, né? Não sei se o signo de peixes a pisciana é sonhadora. Ela é dia 8 de março, 8 né? de março, Dia Internacional da Mulher. Exatamente. Mas ali, com o seu pai, vamos lá, recordando ali sim, a Hebe sempre foi uma pessoa muito livre, né? E aí, com o Décio, e até mesmo com o Lélio, tinha um pouco disso, né? Desses ciúmes, dela ser independente, dela lutar. Sim. Isso tudo incomodava. Incomoda até hoje os homens, vai, gente? Ela sempre falava assim, não é fácil ser marido de Hebe Camargo. Agora, eu descobri uma coisa há pouco tempo, que o meu pai, o Décio, também era muito ciumento. E ele não queria que ela voltasse pra TV. Olha isso. E uma grande diferença do Décio, meu pai, pro Lélio. O Lélio era ciumento da Hebe mulher. Sim. Mas ele era fã número 1 da Hebe apresentadora, da Hebe artista. Ele assistia sempre os programas, né? Ele incentivava, quando era alguma estreia, quando ele tava lá na primeira fileira, sabe? Então o Lélio, ele sempre incentivou a carreira dela. Quanto tempo ela ficou com o Lélio? 27 anos. 27 Não, 27 anos. De 73 a 2000.